O vilão talvez seja o tipo de personagem que as pessoas mais gostam. Ou pelo menos é o que as pessoas mais gostam de falar sobre, teorizar sobre e analisar de uma maneira mais profunda do que o herói da história. E isso acontece porque existe uma estranha magia nesses tipos de personagens. Personagens que muitas vezes são representados como imorais, que fazem coisas que nós julgamos como condenáveis. Porém, quando a gente vai pro campo da ficção e a gente pode estar falando de aventuras fantásticas ou até mesmo histórias bem contidas e pés no chão, existe uma certa aceitação e um certo fascínio para esse tipo de personagem, porque muitas vezes eles representam coisas que talvez a gente até pense ou até queira fazer, como se fosse o nosso lado mais primitivo sendo representado, sendo que na nossa sociedade, com a nossa moral e ética, a gente não tem coragem de fazer isso. E eles servem muitas vezes como uma espécie de válvula de escape. E também tem aqueles vilões que são fascinantes por si só, são interessantes como construtos, né? Vilões psicopatas, vilões com objetivos rebuscados e totalmente fora da caixa, isso também geralmente é muito legal. Além, é claro, de toda a questão de que nós tendemos a torcer para o azarão, e na maioria das histórias clássicas, o bem sempre vence o mal. Então, narrativamente, o vilão sempre vai ser o azarão da história, e existe uma certa empatia em relação a isso, mesmo que a gente não perceba. Mas quando falamos vilão, existe uma pergunta bem pertinente, né? O que faz um bom vilão? E é impossível dar uma resposta única, porque construção de vilões, assim como construções de inúmeros personagens, é basicamente infinita. Ele pode ser representado da maneira mais complexa e rebuscada possível, ou da maneira mais simples e direta, e pode dar certo das duas maneiras. Mas, sobretudo, o vilão, ele é um agente do conflito. Ele é um personagem que estruturalmente está contra os ideais, a moral e a ética do mundo que estamos vendo. E como diz o ditado, sem conflito não há história. Então esses personagens muitas vezes são o motivo de histórias andarem e acontecerem. E na minha opinião, não existe um exemplo melhor desse tipo de vilão do que Enrico Pucci de Jojo. E antes de mais nada, eu gostaria de avisar que esse vídeo aqui conterá spoilers sobre a parte 6 de Jojo, então esteja avisado. Para entendermos esse personagem, primeiro temos que saber uma característica principal sobre ele. Enrico Pucci é uma contradição ambulante. Ele é por essência um personagem que representa a antítese, o que faz com que ele seja bem complexo e bastante fora da caixa. Afinal, superficialmente, estamos falando de um padre que é um vilão. E assim, eu sei que existem vários padres controversos e eles já estão com uma imagem um pouco complicada, mas estruturalmente, falando de imagem, falando de ideal, padres geralmente são relacionados a coisas boas, à luz, à bênção, ao divino. Mas para entender melhor a antítese que é Enrico Pucci, primeiro a gente tem que entender basicamente o que é a parte 6 Stone Ocean. Essa parte tem como protagonista Jolyne Cujo, a filha de Jotaro Kujo, protagonista da parte 3, coadjuvante da parte 4 e 5, e agora a sua filha toma os holofotes. Ela foi injustamente culpabilizada de um crime que não cometeu, e misteriosamente inúmeras peças se movimentaram que pareciam conspirar para que ela fosse para uma prisão específica. Então estamos falando aqui de uma parte cuja temática por boa parte dela é a famosa Prison Break, né? A fuga da prisão. Inúmeros personagens que compreendem certos estereótipos, o policial corrupto, meu babaca, a colega de cela durona e todos esses clichês que a gente ama. Sendo que em determinado momento, Jotaro Kujo entra em cena e o Jotaro nessa parte aqui, ele nada mais é do que um plot device para meio que bastante coisa ser explicado. Ele é menos um personagem verdadeiramente pensante e que tem camadas, até porque ele já é um personagem super desenvolvido da franquia, sendo que ele serve aqui para explicar o porquê a Jolyne foi pra prisão e o porquê agora ele será usado. Porque a primeira aparição do que seria o vilão dessa parte é quando um stand invade a sala onde Jolyne e Jotaro estão, e ele parece ser um stand sentiente, que consegue falar, e muita gente achou que um stand seria o vilão dessa parte, né? Já era
era uma ideia que foi flertada na parte 5, com o King Crimson parecendo que ele controlava o Doppio e tudo mais, sendo que agora com o White Snake contra logo um dos personagens mais poderosos e, né, amados da franquia, parece que ele será o vilão. E ele já mostra o poder dele da maneira mais chocante possível, fazendo isso contra o Jotaro, que pra todo fã de Jojo é um cara mega foda, mega forte, mega poderoso, e é uma baita maneira de introduzir o vilão, né, se ele é bom o suficiente pra ir contra um personagem desses. E ele tem esse poder, onde ele converte a sua memória e o seu poder, o stand, nesses discos. A trama cresce, os capítulos passam, e a Jolyne e as suas Joe Bros conseguem achar onde seria o depósito do White Snake e estão indo contra esse vilão stand bizarro, até que a gente vê entrando em cena pela primeira vez o padre da prisão. Um homem calmo, tranquilo, que quando aparece pela primeira vez, a gente não sabe o que pensar dele, mas pela forma como ele é apresentado, com certeza vai ser um cara importante. E logo depois ele aparece fazendo uma sessão de confissão com uma das prisioneiras da prisão, onde ele fala pra ela a diferença entre o homem e o animal, na qual seria o desejo de ir para o céu. Humanos podem passar suas vidas tentando ir para lá. Essa é a beleza dos humanos. Só pra do nada, no próximo quadro, ele estourar a cabeça da prisioneira na quina da mesa dele, e a gente entende que ele fez isso porque ela acabou de roubar um crucifixo. Então ele diz que ele não pode ignorar as habilidades dela. E então ele é revelado como o grande vilão, junto com seu stand, o White Snake. Pra mim, a introdução do Pucci no mangá é muito mais icônica e vilanesca do que no anime. Ele consegue ser cativante ao mesmo tempo que ele tem um interruptor que ele vira um cara brutal. E essa é exatamente a pegada desse personagem, né? A questão desse interruptor, dele conseguir se tornar uma pessoa completamente diferente, basicamente por controle remoto. Em um momento específico que a Jolyne se fode, ela vai ser pega, ela vai morrer, o Weather Report, que tá todo fudido, consegue usar os seus poderes para começar uma chuva de sapos venenosos. E nesse momento que Pucci percebe que do nada a maré mudou, tudo tava nos planos dele e agora tudo parece ter ido por água abaixo. A gente consegue perceber mais da sua personalidade, dizendo para ele manter a mente limpa. Conte números primos para manter sua compostura. Números primos são números solitários que só podem ser divididos por um e por eles mesmos. Eles me dão força. Enquanto ele começa a recitar os números primos como uma forma de abaixar sua ansiedade e seu estresse. É com esse quadro que a gente percebe mais uma vez a antítese que Enrico Pucci representa. Além de ser um padre vilão, ele é alguém que porta um poder de controle. É um poder que literalmente manipula a memória e o poder das outras pessoas, fazendo com que ele consiga dar esses CDs para outras pessoas, basicamente criar um exército próprio, controlando elas do jeito que ele quiser, e o seu poder é uma manifestação do seu espírito, e o seu espírito é também muito controlador, como vemos nessa cena, onde as coisas saem do seu controle e ele pira. E padres, por mais que estejam presos a uma hierarquia, compreendem uma ordem e tudo mais, eles são figuras que promovem a libertação da alma, a expiação, esses tipos de condutas que fazem que a pessoa se sinta mais livre dentro desse mundo tão cruel. Enrico Pucci representa aqui o contrário, ele representa o controle e ordem propagados por ele, como se ele fosse o todo-poderoso fazendo isso, o que para um padre é uma baita de uma heresia, né? O stand dele permite ele a basicamente brincar de Deus, deixando bem claro o quão imoral esse personagem é e o quão controverso ele se torna com tudo isso posto à mesa. Beleza, já entendemos que esse vilão é uma contradição ambulante, ele é um cara que representa algo, mas faz o oposto. Beleza, já entendi. Mas um bom vilão, um vilão marcante, ele geralmente tem uma espécie de filosofia que a gente consegue apontar e definir a sua personalidade, definir os seus objetivos por ela. E para entender isso, precisamos primeiro entender o seu passado e como ele chegou a esse ponto. Pucci tem toda aquela história que ele era irmão gêmeo do Weather Report, sendo que o Weather foi trocado por outro bebê na maternidade, foi criado de maneira diferente, e o Pucci por muito tempo tinha isso na mente dele, essa incongruência na sua cabeça de que eu tenho um irmão, não tenho, qual é que é. Mas antes de toda
toda essa história familiar se desenvolver, quando o Pucci ainda era um jovem aprendiz ali na igreja, ele tropeça em alguma coisa e quando ele olha, ele vê esses sapatinhos bonitinhos aí, que nós sabemos que é Dio Brando. Nesse momento ele diz pro Dio que ele nasceu com os dedos do seu pé esquerdo deformados, mas isso não atrapalha a habilidade dele de andar. Então ele ter tropeçado nesse cara não foi uma mera coincidência, né? Parece que estava escrito o encontro deles dois. E é exatamente isso que Dio Brando fala pra ele. Você acredita em gravidade? Que existe uma razão pra você ter tropeçado justamente em mim? E então ele presenteia ele com uma das flechas douradas que ativam stands, né? Marcando esse encontro enigmático de uma vez por todas. E logo depois de se despedirem, Pucci vê que os dedos do seu pé esquerdo estão retos. Aparentemente, aquele rapaz loiro e bonito que se recusa a se expor à luz do sol conseguiu curá-lo de maneira milagrosa. Esse primeiro encontro dos dois é muito importante não só para o seu passado, para sua origem e aonde ele vai chegar, mas também conversa com um dos principais temas de Enrico Pucci, que é o seu fanatismo. Desde jovem, Pucci tem essa parada de querer acreditar em algo maior, querer acreditar que as coincidências da sua vida não são por mero acaso, e talvez a explicação disso esteja em Deus. Sendo que depois que ele teve esse encontro com Dio Brando, o seu fanatismo começa a se mover para a figura daquele homem. Afinal, todo homem com muita fé espera ver um milagre, espera ver o divino acontecendo. E Pucci olha para Dio exatamente como essa espécie de mensageiro. Um cara que consegue provar para ele que as angústias dele, que as dúvidas dele não têm fundamento. Milagres podem acontecer. Já crescidos, em determinado momento, Pucci descobre que o Weather Report é o seu irmão, mas ele não sabe disso, ao mesmo tempo que ele está saindo com a sua irmã, a Perla Pucci, que também é irmã do Weather, e eles estão namorando, o que faz com que o Pucci fique louco. Ele não quer que isso aconteça. Ele vê o Weather como um estranho no ninho, alguém que tá aí pra abalar a sensação de controle que ele gosta de ter. Então, em uma medida bem desesperada, ele fala com um cara que basicamente fazia parte da Ku Klux Klan e paga pra ele pra fazer com que os dois se separem. Dito e feito, eles descobrem que o Weather é filho, né, de uma pessoa negra, por mais que ele seja branco, e isso já é o suficiente para que ele seja alvo desses animais, que deixam ele pra morrer. Porém, o que Pucci não previa é que Perla descobre o destino do seu amado, que ela não sabe que é o seu próprio irmão, e ele também não sabe que ela é a sua irmã. E ela, achando que seu amado morreu, fica tão desgostosa com essa situação que ela se taca de um penhasco rumo à sua morte. Pucci chega na cena e rapidamente é consumido pela culpa. Eu farei qualquer coisa para trazê-la de volta à vida. Eu que deveria ser condenado. Ele percebe a burrice que ele fez simplesmente para ter mais a sensação de controle, sendo que ele não conseguiu prever algo que, se ele prestasse um pouco mais de atenção, era óbvio. Então estamos falando aqui de uma história que é repleta de coincidências. Gêmeos nascem e são separados na maternidade. Anos depois, o gêmeo perdido se apaixona pela própria irmã, fazendo uma cadeia de eventos acontecer que parece que tudo foi escrito dessa maneira. É nesse momento que a primeira lei de um homem de fé é abalada no coração de Pucci. Afinal, é dito quase como se fosse um mantra. O que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. A possibilidade de fazer qualquer coisa que a gente quiser e enfrentar as consequências disso. Basicamente, a ideia de que todo ser humano nasce livre. Sendo que Pucci, nesse momento, tem um abalo, porque ele não vê dessa maneira. Ele vê como se o destino tivesse sido assim e ele não tinha controle sobre nada disso. Uma origem, uma trajetória tão coincidental, tão por acaso, é impossível que seja tão leviana e banal. Isso estava escrito. E essa é exatamente a mentalidade que Dio compartilha para ele. A ideia que certos encontros e algumas coisas estão escritas e simplesmente não se deve e nem tem que explicar. É como elas são. Ou seja, a partir desse momento,
Pucci muda para sempre, aderindo ao caminho do fatalismo. E o que seria isso? Bom, fatalismo é uma corrente filosófica que diz, basicamente, que tudo está escrito. É irrelevante lutar contra o destino, porque as coisas estão escritas, elas já vão acontecer da maneira que tem que acontecer, e você não vai ter poder nenhum em relação a isso. Então, por exemplo, se você quer lutar contra o seu destino, já está escrito no seu destino que você vai tentar lutar contra ele. É meio que como se tudo, absolutamente tudo, estivesse escrito e não há nada que você possa fazer. Esse tipo de corrente promove uma espécie de conformismo, uma aceitação em saber que a sua vida vai acontecer da maneira que foi escrita desde que você nasceu. Então, decisões porcas, más escolhas ou coisas do tipo não tem tanto valor assim, porque era pra ser. E considerando o tamanho da culpa de Enrico Pucci, é com esse escape que ele lida com isso. A maneira que ele tem pra fugir da culpa de ter condenado a irmã é ter a certeza que isso estava escrito. Fatalmente iria acontecer. E no momento que Perla tá no seu colo, é exatamente isso que ele lembra. Daquele dia onde ele encontrou aquela pessoa que mudou a sua vida. Então, assim como o destino escreveu que Perla seria condenada, também escreveu que é aqui que a flecha dourada perfuraria Enrico Pucci, fazendo ele ganhar os seus poderes e tendo uma nova energia para perseguir um objetivo maior do que ele. Quando isso acontece com Pucci, ao mesmo tempo isso acontece com o Eder Report, que é o seu irmão, compartilham da mesma linhagem sanguínea, então acontece, né, o mesmo rolê da parte 3. O Dio no corpo do Jonathan angaria stands, o que faz com que o Jotaro, Joseph e a mãe do Jotaro também tenham por tabela. E agora, querendo perseguir seu novo deus e seu novo objetivo, Dio Brando, ele sabe que ele tem que lidar com alguns obstáculos, como por exemplo o seu irmão, que agora se encontra puto e super poderoso porque ele sabe o que aconteceu. E nesse momento vemos a frieza e objetividade de Enrico Pucci em ação, o momento que ele se torna de fato um vilão, não matando seu irmão, mas tirando seu disco de memórias. Um homem sem memórias pode muito bem ser considerado como um homem morto. E para reforçar o quanto ele acredita no seu objetivo e o quanto ele se tornou frio, mais tarde na obra ele reúne os filhos de Dio Brando para se juntar com ele contra Jolyne e seus amigos, reduzindo os filhos de seu deus como peões para atrasar a mulher que tá, né, querendo frustrar o plano dele. Então, depois do momento que ele ganha seus poderes e ele se junta com Dio Brando, o Dio pergunta para ele: por que você não me trai? Você sabe como é a fraqueza, seria bem fácil de você me matar durante o sono. E se você tomar o meu stand, usar o Ardo, né, o The World, você pode se tornar o governante desse mundo. Mas Pucci retruca: eu nunca nem mesmo pensei em fazer isso contra você. Eu gosto de pessoas que me ajudam, que encorajam meu crescimento. Você é o rei dos reis. Onde você vai chegar? Eu quero ser testemunha disso até o final. Eu te amo como eu amo Deus. Nesse momento, é muito fácil perceber a psique completamente quebrada e deturpada que Enrico Pucci se encontra. Não só ele aderiu a uma corrente filosófica conformista para lidar com a culpa, mas também agora ele coloca no pedestal de Deus a pessoa que lhe deu essa sobrevida, essa segunda chance de fazer algo de diferente. É exatamente como eu disse, o fanatismo de Enrico Pucci, a fé que ele tem, seja em Deus, seja, né, no divino, agora é depositada completamente na figura de Dio Brando, o que possibilita ele de ser, né, o grande catalisador do plano do Dio caso ele morresse. E o plano do Dio consiste em inúmeras etapas, mas Pucci precisou das memórias de Jotaro porque o Jotaro leu o diário do Dio que tinha ali o segredo de alcançar o céu, o paraíso. E para Enrico Pucci, alcançar o paraíso nada mais é do que resetar o universo e fazer com que todas as pessoas saibam do seu destino. E nesse momento elas encontrariam a verdadeira felicidade, porque elas saberiam o que aconteceria na sua vida e poderiam se conformar com isso. É basicamente fazer um mundo fatalista, onde basicamente ninguém mais vai ter real poder de escolha ou o conceito de livre-arbítrio, porque tudo estará escrito e todas as pessoas saberão
como a vida delas vai ocorrer. Rico Pucci já se provou como um vilão poderoso, frio, objetivo, com uma filosofia e personalidade única, além de ser extremamente quebrado. Porém, um bom vilão sempre tem um plano. E Pucci herda o plano de Dio Brando, né, o vilão mais icônico da obra, sendo que diferente do Dio, ele não se distrai, ele não tem ego, ele não tem orgulho, ele é disciplinado, ele é direto e ele vai fazer de tudo para alcançar esse objetivo. E com isso, muitas pessoas reduzem o Pucci como um mero capanga do Dio Brando. Afinal, ele tá completando o objetivo do outro vilão. Mas isso não só faz com que a imagem de Dio Brando cresça bizarramente na nossa mente como um vilão bizarro dos animes, já que ele é tão mau, tão implacável e tão absoluto que ele deixou um plano de contingência caso ele falhasse. Mas também isso afirma ele como um baita de um vilão, né? Herdar o plano, herdar o objetivo do Dio Brando não é qualquer merda, e a gente já viu que ele é bom o suficiente para ter desafiado o Jotaro e vencido. Diferente dos outros vilões que essa obra costuma ter, ele não é temperamental, não tem ideais que falam mais do que ele, não tem ego pra cair em provocação, ele faz o que ele tem que fazer, ele segue o plano do Dio como um padre segue a Bíblia. Isso é demonstrado, por exemplo, quando ele se funde com o Bebê Verde, tem a sua primeira fusão, e ele simplesmente abandona a prisão, que ele parecia ser apegado e tudo mais, e vai em busca de completar o objetivo. Ele não para, ele não provoca os protagonistas, ele só vai. E com essa objetividade, com esse senso de direção, ele se torna tão implacável que Jolene e seus amigos não conseguem parar a sua transformação do seu stand no famoso Made in Heaven, o stand capaz de resetar o universo, fazendo ele ser tão rápido que alguém que para o tempo não consegue ir contra ele e ele mata todo mundo. E contra tudo e contra todos, aparentemente, ele consegue o seu objetivo. Ele reseta a porra do universo. O objetivo mais louco e mais difícil de fazer comparado com os outros vilões de Jojo. Ele é o cara que consegue. E ele consegue exatamente por essas características. É claro que você pode olhar pelo ângulo que o Araki queria acabar com esse universo a parte 1, parte 6 e começar um novo universo a parte 7. Então o Pucci, ele meio que tinha que ganhar pro Araki ficar livre, basicamente. Mas a gente só acredita que o Pucci chegou tão longe exatamente pela forma que ele foi trabalhado. Ele é retratado basicamente como um cultista, alguém que daria sua vida pelo objetivo de seu Deus com um sorriso no rosto, e alguém que não pararia até estar morto. Porém, antes que ele consiga completar seu objetivo, Empório, o pequeno garoto que junto com ele são os únicos sobreviventes do antigo universo, usa o disco de stand do Weather Report para finalmente dar um fim nele, de maneira bastante poética. O Pucci, em todo momento, foi um cara que controlou tudo e seguiu um plano de maneira exímia, ponto por ponto, sem errar. E o que mata ele e frustra o seu objetivo é exatamente algo que ele não conseguiu controlar. Não só um garoto que sobreviveu ao reset, que ele sempre subestimou por ser uma criança, mas também alguém que usa o stand do seu irmão que ele condenou por anos para ser esse conjunto de coisas que dão o golpe final nele e acabam com ele de uma vez por todas. E no fim do dia, um bom vilão precisa de uma boa derrota. Então, por mais que eu falei tudo aquilo antes, né, que a gente gosta meio que de torcer para o vilão, a gente também gosta quando eles se fodem, quando eles perdem, e é melhor ainda quando existe coerência, quando existe uma poesia em tudo isso. E foi o caso dele. Porém, mesmo com a sua derrota e sua morte, no final de tudo, aquele universo foi perdido. O universo de Jotaro, Jolene, o universo que a gente acompanhou desde a parte 1, simplesmente não existe mais. Por mais que Pucci não tivesse concluído seu objetivo, no fim do dia, o seu plano foi irreversível. Consequências foram diretas e ele foi inevitável. Por causa disso tudo já falado, pra mim, Pucci, em essência, é um vilão perfeito. Veja bem, eu não tô falando de gosto, eu não tô falando que ele é o melhor vilão pra mim ou o melhor vilão de Jojo. Porém, no papel de vilão,
não existe alguém que foi melhor do que ele nessa série. Ele é trabalhado de maneira complexa, sendo um personagem de diversas camadas que explicam a sua filosofia, a sua quebra, a sua personalidade, as suas ambições, o seu fanatismo, a sua relação com o Dio Brando, que por sua vez faz com que o Dio cresça ainda mais na nossa mente como esse vilão icônico dessa obra. Ele é um vilão poderoso que causa inúmeras consequências e condena todo um universo. Ele é trabalhado de maneira humana, ao mesmo tempo que ele intimida. E quanto mais você acompanha essa história e mais você vê o quão perto ele tá de alcançar seu objetivo, tem um momento que eu lembro que eu tava assim, caralho, ele não vai ser parado, ele vai conseguir, como assim? Ainda mais se tratando de Battle Shonen, esse famoso anime de lutinha, que é o gênero da parte 6, a gente não tá acostumado com o vilão ser representado dessa maneira e ter esse final. E por mais que seu objetivo tenha sido frustrado, ele foi derrotado como um baita vilão. Uma morte merecida e mais do que poética, o que engrandece mais ainda o papel dele na história. E por falar no papel dele, a primeira coisa que eu falei é que vilões são agentes do conflito. E conflitos criam a história. E talvez não exista um vilão de Jojo que mais movimente a história do que Enrico Pucci. A parte inteira é baseada completamente nele. A Jolene vai para aquela prisão por causa dele, porque era uma forma de atrair o Jotaro, e quando ele se revela, se torna uma corrida contra o tempo para recuperar os discos do Jotaro, fazendo a Jolene entrar em inúmeras enrascadas e aventuras com os seus novos amigos, mas mesmo assim não é o suficiente. Ele continua avançando, ele continua tendo as suas firulas, suas cartas na manga, afinal ele é alguém preparado e disciplinado. E ele vai avançando e a Jolene vai atrás e se torna uma aventura de gato e rato. Portanto, nesse sentido, não houve vilão mais completo do que ele na história. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dá uma repada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gable 3D, Volknai, o Caco de Baixinhos, Chico Mia, Ria Benê, Iburinha, Alissu, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gabizardo, Frost Diz, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jones Fagundes, Matheus Sarraf, Feceu, The Blood Hunter, Matheus Queiro, Quebra-Cabeças, Protestawat, Mo Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Devens Muito Legal, Vinho de Flores, Killer, É Verdade, Henry, Vitória Celi Souza, Toxic, Bambu, Isalon, Worth, Stedrovande, Manjobão, Catraca, Kunico Amakoto, Rick Cobbs, Teus 7, Belos 47, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Dessa, Kaique Alexandre, Jé Jackson Gouveia, Maurício Vieira, Cabo de Espaço, Matos Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Igor Silva, Vitor Diogo, Shadow BR, Haru Libert, Cassiri, Pedro H, Fiat Pô Todo Fudido, Tonaka Traca, Pedro Corredora PL, Iride, JC Kozowski, Luiz Elano, Foxhound, Yuri Fukuda, Gabriel Baldê, Pepoca, Gabriel Rachadel, Selk, Abílio Rua, Drincomene, Jovem Dinâmico, Guilherme Xavier Barbosa, Nimo Toda, UFSG, LP, School, Gustavo Onet, Vitor S, Ângela Cavalcante, Gabi Madrugada, Fabrício Pérez, o Offenich, Boca Xota, Irmãozinho, Gabriel Neves, Rafael Lima, Fábio do Gás, Martinho Coben, Shibiribissauro, Rafael York, Proci Achum, a Rosca dele, o Eric King, Vitor Souza, Igor Viana e Tarciso Bandeira. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. Coloca aqui uma cervejinha que você deixa beber no mês, então assim, se tiver sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!